A vida é curta, a arte é longa, oportunidade fugaz, experiência enganosa e julgamento difícil. Deixe comida ser sua comida e comida seja seu remédio. Declarar o passado, diagnosticar o presente, prever o futuro. Pratique esses atos. Os jovens de hoje não parecem ter nenhum respeito pelo passado ou nenhuma esperança para o futuro. A alma humana se desenvolve até o momento da morte. Nem a sociedade, nem o homem, nem qualquer outra coisa deve ceder os limites estabelecidos pela natureza para serem bons. Existe uma circulação comum, uma respiração comum. Todas as coisas estão relacionadas. A guerra é a melhor escola do cirurgião. De fato, existem duas coisas, ciência e opinião. O primeiro gera conhecimento, a última ignorância. Não irei envenenar ninguém, mesmo que você me pergunte, nem sugerirei essa possibilidade. O silêncio não é apenas não concede, mas nunca traz dor ou tristeza. Alguns pacientes, embora cientes de que sua condição é perigosa, recuperam sua saúde simplesmente pela satisfação com a bondade do médico. A força natural dentro de cada um de nós é o maior curador de todos. O que é usado, se desenvolve. O que não é usado é desperdiçado. O paciente deve combater a doença junto com o médico. Caminhar é o melhor remédio para um homem. O coração e o diafragma são particularmente sensíveis, no entanto, nada tem a ver com as operações de entendimento, porque o cérebro é a causa de tudo isso. Qualquer pessoa que deseje estudar medicina deve dominar a arte da massagem. Quem deseja ser cirurgião deve entrar em guerra. Quando estiver doente, olhe primeiro para a coluna. Devemos recorrer à própria natureza, às observações do corpo sobre saúde e doença, para aprender a verdade. Doenças não nos chegam do nada. Eles se desenvolvem a partir de pequenos pecados diários contra a natureza. Quando pecados suficientes se acumulam, as doenças aparecem repentinamente. Se alguém quer uma boa saúde, deve primeiro se perguntar se está pronto para eliminar os motivos de sua doença. Só então é possível ajudá-lo. Os idosos têm menos doenças do que os jovens, mas suas doenças nunca os abandonam. A alma é a mesma em todos os seres vivos, embora o corpo de cada um seja diferente. Tempo é aquele em que há oportunidade, e oportunidade é aquele em que não há grande momento. O caminho para a saúde é tomar um banho aromático e uma massagem perfumada todos os dias. O médico deve ter à sua disposição certa ingenuidade, pois a doença é repulsiva tanto para os saudáveis quanto para os doentes. Crie o hábito de duas coisas: ajuda, ou pelo menos não machucar. É melhor não aplicar nenhum tratamento nos casos de câncer oculto, porque se tratados, por cirurgia, os pacientes morrem rapidamente, mas se não forem tratados, permanecerão por muito tempo. É muito mais importante saber qual pessoa tem a doença do que doença ela tem. A oração é de fato boa, mas, ao invocar os deuses, um homem deve dar uma mão. A cura é uma questão de tempo, mas às vezes também é uma questão de oportunidade. A febre da doença é causada pelo próprio corpo. A do amor, o corpo do outro. A função de proteger e desenvolver a saúde deve ser ainda maior do que a de restaurá-la quando é prejudicada. Devemos recorrer à própria natureza, às observações do corpo sobre saúde e doença,
para aprender a verdade. A medicina é das artes as mais nobres, mas, devido à ignorância daqueles que a praticam e daqueles que, sem consideração, fazem um julgamento sobre ela, ela está atualmente por trás de todas as artes. A principal virtude que a linguagem pode ter é a clareza, e nada permanece tanto quanto o uso de palavras desconhecidas. Os homens pensam que a epilepsia é divina, simplesmente porque eles não a entendem. Um dia entenderemos qual é a causa e depois pararemos de chamá-la de divina. E assim é com tudo no universo. Doenças não nos chegam do nada. Eles se desenvolvem a partir de pequenos pecados diários contra a natureza. Quando pecados suficientes se acumulam, doenças aparecem subitamente. Saber realmente é ciência, apenas acreditando que você sabe que é ignorância. O que os medicamentos não curam é curado pelo ferro, o que não cura o ferro, o fogo cura, o que não cura o fogo deve ser considerado incurável. O vinho é um artigo apropriado para a humanidade, tanto para o corpo saudável quanto para o homem doente. Os jovens de hoje não parecem ter nenhum respeito pelo passado ou nenhuma esperança para o futuro. E ele administra melhor o remédio se tiver previsto o que acontecerá com o estado atual do corpo. Quem poderia prever, a partir da estrutura do cérebro, que o vinho poderia alterar suas funções?